Santo Agostinho, livro 10, capítulo 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Confissões. Capítulo 38. A vanglória. Sou pobre e necessitado, e só melhoro quando, com gemidos íntimos e com desagrado de mim mesmo, busco tua misericórdia, até que minha indigência seja reparada e sanada com a paz que o olho soberbo ignora. Todavia, as palavras de nossa boca, ou nossos atos conhecidos dos homens, encerram uma tentação muito perigosa, filha do amor, dos louvores que, para nos iludir com certa excelência, recolhe e mendiga os aplausos alheios. A vanglória me tenta até quando a critico em mim, e é por isso mesmo que eu a desaprovo. Muitas vezes, por excesso de vaidade, há quem se glorie até mesmo do desprezo da vanglória, mas de fato não é mais do desprezo da vanglória que se orgulha, porque ninguém a despreza quando se gloria de a desprezar. Capítulo 39. O amor próprio. Há ainda entre nós, profundamente assentada, outra tentação do mesmo gênero, que torna vãos aqueles que se comprazem de si mesmos, ainda que não agradem aos outros, ou até lhes desagradem, ou sequer procuram lhes agradar. E quanto mais enfatuados estejam consigo mesmos, mais desagradam a ti. Não só ao se gloriarem dos males como se fossem bens, mas sobretudo quando se gloriam de teus bens como se fossem deles. Ou quando, reconhecendo-os em si, eles os atribuem a seus merecimentos. Ou ainda quando, atribuindo-os à tua graça, eles não os gozam amigavelmente com os demais, gestando ciúmes e inveja. Em todos estes perigos e provas, tu vês o temor de meu coração, e sinto que são mais as feridas que curas em mim do que as que inflijo a mim mesmo. Capítulo 40. A procura de Deus. Quando deixaste de me acompanhar, ó verdade, para me ensinar o que eu devia evitar, ou procurar, sempre te consultei, a te submetendo, dentro da minha limitação, meus medíocres pontos de vista. Percorri com os sentidos, como pude, o mundo exterior. Observei a vida de meu corpo e os meus próprios sentidos. Depois adentrei, nas profundezas da memória, em seus múltiplos domínios, tão maravilhosamente repletos de inúmeras riquezas, observei tudo isso, estupefato. Sem teu auxílio nada poderia distinguir, mas reconheci que nada disto eras tu. Nem era o descobridor de todas essas coisas. Me esforcei para distingui-las e avaliá-las em seu devido valor, recebendo-a através dos sentidos, e interrogando-as. Senti outras coisas unidas a mim, e as examinei, assim como aos sentidos que mas traziam, revolvi as vastas reservas da memória, analisando certas lembranças, guardando umas e trazendo outras à luz. Porque tu és a luz permanente, que eu consultava sobre a existência, o valor e a qualidade de todas as coisas, e eu ouvia teus ensinamentos e tuas ordens. Costumo fazê-lo muitas vezes, pois essa é a minha alegria, e sempre que meus trabalhos me permitem algum descanso, efilgo-me nesse prazer. Em nenhuma dessas coisas que percorro consultando-te, não encontro lugar seguro para minha alma senão em ti. Só em ti se reúnem meus pensamentos esparsos, sem que nada meu se aparte de ti. Às vezes, me fazes conhecer uma extraordinária plenitude de vida interior, de inefável doçura que, se chegasse à contemplação, não seria certamente compatível com esta vida. Mas torna a cair nesta baixeza, cujo peso me acabrunha, volto a ser dominado pelos meus hábitos, que me têm cativo, e apesar de minhas lágrimas, não me libertam. Tão pesado é o fardo do hábito. Não quero estar onde posso e não posso estar onde quero, miséria em ambos os casos. Capítulo 41. Deus e a mentira. Examinei minhas fraquezas de pecador nas 3 formas de concupiscência, e invoquei tua destra para me salvar. Apesar de ter coração ferido, vi teu esplendor, e forçado a recuar, disse: quem pode chegar lá? Fui lançado para longe de teus olhos. Tu és a verdade que preside a todas as coisas. E eu, minha avareza, não queria perder-te, mas queria possuir ao mesmo tempo a ti e a mentira, como os que não querem mentir a ponto de perderem a noção de verdade. Assim te perdi, porque não admites, nem nenhum coração, conviver com a mentira. Capítulo 42. Os neoplatônicos e o caminho para Deus.
Poderia eu encontrar alguém que me reconciliasse contigo? Deveria eu recorrer aos anjos? E com que orações, com que ritos? Ouvi dizer que muitos dos que se esforçam para voltar a ti, e que não conseguiam por si mesmos, tentaram este caminho, e caíram na curiosidade de visões estranhas, recebendo por isso o justo castigo das ilusões. Soberbos, procuravam-te com o coração inchado de sua ciência arrogante, e sem humildade. E atraíram para si, pela semelhança de sentimentos, os demônios do ar, que se fizeram cúmplices e aliados de sua soberba, e se tornaram iludidos de seus poderes mágicos. Procuravam um mediador para purificá-los, mas não o encontraram, senão ao demônio transfigurado em anjo de luz, que justamente por não possuir corpo de carne, seduziu-lhes fortemente a carne orgulhosa. Eram eles mortais e pecadores, e tu, Senhor, com quem eles procuravam com soberba reconciliar-se, és imortal, e sem pecado. Era necessário que o mediador entre Deus e o homem tivesse alguma semelhança tanto com Deus como com os homens. Pois se te assemelhasse apenas aos homens, estaria muito longe de Deus. E se assemelhando só a Deus, estaria muito longe dos homens. Em ambos os casos não poderia ser mediador. E aquele falso mediador que é o demônio, a quem teus ocultos juízos permitem que iluda a soberba, tem de comum com os homens apenas uma coisa, isto é, o pecado. Finge, contudo, ter algum traço em comum com Deus, e como não está revestido de carne mortal, pretende ser imortal. Mas, como a morte é o salário do pecado, ele tem isso em comum com os homens, como eles, ele é condenado à morte. Capítulo 43. Cristo, o único mediador. O verdadeiro mediador que tua insondável misericórdia enviou e revelou aos homens, para que aprendessem a humildade pelo seu exemplo, é esse mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Apareceu como intermediário entre os pecadores mortais e o justo imortal, mortal como os homens e justo como Deus. E como a vida e a paz são a recompensa da justiça, pela justiça que une a Deus ele suprimiu a morte entre os ímpios justificados, e quis compartilhá-la com eles. Foi revelado aos santos dos antigos tempos, para que eles se salvassem pela fé em sua paixão futura, como nós nos salvamos pela fé em sua paixão passada. De fato, só é mediador enquanto homem, enquanto o Verbo não é intermediário, por ser igual a Deus, Deus em Deus e ao mesmo tempo, Deus único. Como nos amaste, Pai bondoso, não poupando teu Filho único, o entregaste por nós pecadores. Ó, como nos amaste! Foi por amor a nós que teu Filho, que não considerava a rapina o ser igual a ti, submeteu-se até a morte de cruz. Ele era o único livre entre os mortos, tendo o poder de dar sua vida, e de novamente retomá-la. Por nós se fez diante de ti vencedor e vítima, por nós, diante de ti, se fez sacerdote, e sacerdote porque ele era o sacrifício, de escravos, fez de nós teus filhos nascidos de ti, se fez nosso escravo. Com razão ponho nele a firme esperança que curarás todas as minhas enfermidades por intermédio dele, que está sentado à tua direita e intercede por nós junto de ti. De outro modo desesperaria, pois são muitos e grandes meus males, porém mais poderoso é o poder do teu remédio. Poderíamos pensar que teu Verbo estava muito longe, para se unir ao homem, e desesperar de nós, se ele não se tivesse feito carne, habitando entre nós. Atemorizado por meus pecados e pelo peso de minhas misérias, meditei o projeto de fugir para o ermo, mas tu te opuseste, e me fortaleceste dizendo: Cristo morreu por todos, para que os viventes já não vivam para si, mas por aquele que morreu por eles. Eis, Senhor, que lanço em ti os cuidados da minha vida, e contemplarei as maravilhas da tua lei. Conheces minha ignorância e minha fraqueza, e ensina-me, cura-me. Teu Filho único,
em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, me remiu com sangue. Não me caluniem os soberbos, porque eu conheço bem o preço de minha redenção. Como o corpo e bebo o sangue da vítima redentora, distribua aos outros. Pobre, desejo saciar-me dela em companhia daqueles que a comem, e são saciados. E louvarão ao Senhor os que o buscam.